Presentes os conselheiros substitutos Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Cláudio Augusto Canha, bem como a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Kátia Regina Puchaski, declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a segunda sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausente o conselheiro Artagão de Matos Leão, por motivos de férias, tendo sido designado para integrar o quórum o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, conforme portaria 133/15 da Presidência. Ausente o conselheiro Durval Amaral, por motivo de férias. Convocado o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, para integrar o quórum. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 1 da sessão ordinária do dia 20 de janeiro de 2015. Aprovado. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferiu o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 614-67313, 876-120-13, 111-52-14, 689-227-14, 187-50-14 e 575-500-12. E ainda, senhor presidente, para anunciar a devolução ao gabinete do conselheiro Durval Amaral dos autos do processo 185-098-13. Obrigado, senhor presidente. Eu também tenho alguns sobrestamentos a comunicar. São os processos 83-99-50-13 de admissão de pessoal e os 113, 43-99-14 também de admissão de pessoal, ambos na Diretoria de Contas Estaduais. Deixo o livro a palavra. Comunico ainda que deferi o pedido de sustentação oral apresentado pelo procurador da Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná, do processo de prestação de contas de transferência voluntária 36737009 da minha relatoria. Com fundamento no artigo 469 do Regimento Interno deste Tribunal, o julgamento do referido processo terá preferência, antecipando-se aos demais processos incluídos em pauta na sessão de hoje, no que eu agradeço desde já a consideração do Dr. Sérgio. Assim, em atendimento ao artigo 468 do Regimento Interno desta Corte, após a apresentação do meu relatório, será concedida a palavra para sustentação oral ao advogado, Dr. Rafael Savari Gelleri, que terá 15 minutos para fazer a defesa relacionada ao processo antes do voto a ser apresentado. Eu passo, então, pedindo licença aos ilustres colegas, ao relato deste processo. É o processo 367-37009, que trata de uma prestação de contas de transferência voluntária do município de São Miguel do Iguaçu para a Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná, ADEOP, mediante termos de parceria 1/2006, 3/2006 e 1/2008, no valor total de R$ 3.304.000, R$ 3.304.593,06, relativa aos exercícios financeiros de 2007 e 2008, de responsabilidade do senhor Arsoli Martinhago, tendo por objeto, dentre outros, desenvolver as atribuições de varrição de vias públicas, ruas e logradouros do município, recuperação de galerias, manutenção de vias públicas, coleta e reciclagem de lixo e a realização da feira FEA Animais 2008. Na verdade, trata-se de de peças que foram desentranhadas de um outro processo de prestação de contas de transferência municipal, 64032004, que tinha por objeto a totalidade dessas transferências do município. Numa primeira análise, a Diretoria de Análise de Transferência apontou diversas irregularidades que motivaram
a citação da Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo-Oeste do Paraná, na pessoa do então gestor, senhor Sebastião Cláudio Santana, do gestor e responsável pelas contas, senhor Acioli Martinago, do município de São Miguel do Iguaçu, na pessoa do então representante legal, prefeito Armando Luiz Polita, e dos ex-prefeitos, senhores Eli Gelleri e Nélio José Binder. Foram apresentados, na verdade, um processo que teve diversas manifestações da defesa. A diretoria de análise de transferências, numa segunda manifestação, apontou a manutenção de diversas irregularidades, foi oportunizado novo contraditório, novas manifestações do representante da ADEOP, dos prefeitos. Foram então, numa nova manifestação da diretoria técnica, mantidas irregularidades relativas à terceirização indevida de mão de obra através do termo de parceria 3/2006, celebração imprópria do termo de parceria 1/2008 para a realização de evento, cobrança de taxa de administração, inconsistências entre os demonstrativos e receitas e despesas, ausência de contratos, comprovantes de despesas e pesquisas de preços relacionados a determinados fornecedores e despesas desproporcionais com materiais de limpeza. Foi então juntada a nova defesa pelos ex-prefeitos Eli Gelleri e Nélio José Binder, que obtiveram nova análise da diretoria de análise de transferências, que manteve integralmente seu opinativo anterior. O Ministério Público, no parecer juntado na peça 109, acompanha a unidade técnica quanto ao mérito, mas diverge quanto à sanção. A unidade técnica opina pela aplicação de multas e recolhimento parciais de valores, que eu pretendo explicitar por ocasião da leitura do voto. O Ministério Público, diversamente, entende que, além das multas, o caso é de restituição integral dos valores ao erário. Ainda, no último sábado, foi juntado pelo procurador da ADEOP, nas peças 112 e 123, documentação. É esse o sucinto relatório. Eu convido o procurador da ADEOP, doutor Rafael Gelleri, a fazer o uso da palavra nos termos regimentais por 15 minutos. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão e relator desse processo, doutor Ivens, demais conselheiros, Ministério Público e demais funcionários aqui presentes. Só uma correção, doutor. Eu faço a defesa dos ex-prefeitos, do Nélio e do Eli, né? A ADEOP é um outro procurador. Eu agradeço o esclarecimento. Muito obrigado. Assim, o processo, como foi relatado, existem várias defesas e vários documentos, então não vou vir aqui querer trazer mais argumentos e tomar muito tempo dos senhores. Tem só alguns pontos que eu acho necessário destacar aqui. A terceirização de serviço apontada como indevida pela unidade técnica, essas contas são do ano de 2007 e 2008. Então, naquela época ainda não se existia aqui nessa corte um posicionamento firme sobre o que era possível, o que não era possível, o que os municípios poderiam fazer. Então, o que eu penso? Que nesse ponto, se o entendimento for pela irregularidade disso, que seja aprovado ao menos com ressalvas esse ponto da terceirização, levando-se o pensamento à época que os fatos ocorreram, né? E não com o entendimento consolidado que já se tem hoje nessa corte. A celebração do termo de parceria para FEANIMAIS, nós temos que o evento só foi possível com a ajuda da ADEOP. Toda a lisura do evento, acredito que esteja demonstrada nas defesas apresentadas pela ADEOP. E eu não vou tecer mais comentários sobre os contratos e tudo mais. A instrução, ela menciona dois pontos também aqui, de favorecimento da empresa de segurança, alegando que o valor gasto com segurança no evento foi maior que o valor orçado e tudo mais. Na verdade, o que ocorreu, a ADEOP
eu dei uma lida na defesa, eles mencionam e explicam isso mais detalhadamente, mas o local do evento é um local bem grande, não foi cobrado ingresso e havia necessidade dessa quantidade de seguranças contratados, né, para poder dar uma segurança ao público presente lá. Então, acredito que o valor gasto de segurança não foi excessivo quanto a isso. E também a unidade técnica aponta um possível favorecimento da empresa só pelo fato do administrador da empresa ter ingressado como conselheiro na DEOP, só que isso ocorreu só no ano seguinte. Ele acabou se interessando para a entidade é de livre associação, e ele acabou ingressando. Então não foi fato anterior, não foi fato pensado com relação a algum favorecimento. E também a unidade técnica aponta um possível favorecimento da empresa Promar, tentando fazer uma ligação à questão política do então prefeito Eli Gelleri com o Moacir, que é pai dos sócios da empresa, alegando que eles seriam do mesmo partido e tudo mais. Na verdade, na época, isso em 2007, o senhor Moacir era filiado no PP, ele só veio a se filiar no PDT, que é o partido do Eli, em 2011, para vir a concorrer à prefeitura de Medianeira, que é uma cidade vizinha ali. Então, não tem essa relação de partidarismo e tudo mais para favorecimento. Então, seriam só esses os pontos que eu gostaria de esclarecer. Acredito que o demais já está nas defesas. E peço a Vossas Excelências que, se julgarem as contas aprovadas, ao menos com ressalvas necessárias e tudo mais, e não que nem o entendimento do Ministério Público de devolução integral desses valores. Os serviços foram prestados, não houve enriquecimento por parte dos gestores ou da entidade nesse ponto. Seria só isso, presidente. Eu agradeço a participação do Dr. Rafael, que falou em nome dos ex-prefeitos Eli Gelleri e Nélio José Binder. Passo então nos termos regimentais a leitura do meu voto. Na verdade, inicialmente, até a guisa de preliminar, eu deixo de conhecer a documentação que foi juntada nesse último sábado, dia 24, pela ADEOP, entendendo ela absolutamente extemporânea, tanto pelo motivo de que a instrução já havia sido concluída, mediante as manifestações conclusivas tanto da DAT como do Ministério Público, com a agravante de que ela foi protocolada não apenas após a inclusão em pauta, mas também após a publicação da própria pauta. Então, nos termos regimentais, artigo 448, a linha A, exige expressamente a indicação de um dos motivos pelo requerente para o conhecimento dessa matéria, coisa que não foi devidamente feita, motivo pelo qual eu deixo de conhecer essa documentação. Talvez até para facilitar a votação eu coloco em discussão essa preliminar de não conhecimento da documentação. Não havendo quem queira discutir, dou a preliminar por votada e sem o conhecimento dos documentos juntados. Ainda como um esclarecimento preliminar, houve um questionamento da ADEOP com relação à análise num só processo desses 3 termos de parceria. Me parece que a DAT fez esclarecimentos bastante contundentes a esse respeito, que a juntada desses 3 termos num só protocolo teve por escopo justamente facilitar o conhecimento da matéria, ainda que haja objetos diferentes em discussão, mas que efetivamente permitiram um melhor conhecimento desses termos e de todo o contexto em que foram apresentados. Na verdade, também foi salientado que não houve nenhum prejuízo à defesa pela análise conjunta desses 3 termos de parceria, motivo pelo qual eu não vejo aí nenhuma irregularidade, pelo contrário, uma contribuição à celeridade processual. Passo então a analisar individualmente as 7 irregularidades que foram apontadas pela Diretoria de Análise de Transferências em sua manifestação conclusiva. Primeira delas diz respeito à terceirização indevida de mão de obra através do termo de parceria 3/2006. Na verdade, tratou-se, em linhas gerais, de um termo de parceria com a finalidade
de terceirizar a mão de obra por meio de entidade sem fins lucrativos para atendimento de uma demanda típica do poder público consistente na varrição de vias públicas, ruas e logradouros, recuperação de galerias, manutenção de vias públicas, coleta e reciclagem de lixo, dentre outros. Na verdade, havia 11 itens nesse termo de parceria, e o que transparece efetivamente das provas, a análise dessa matéria é bastante extensa, mas que a modalidade utilizada para essa terceirização me parece indevida. Então foi contratada uma OCIP, uma organização de sociedade civil de interesse público, para a execução dessas tarefas, sob a denominação de que se trataria de um programa turístico ou ambiental. O Dr. Gabriel Guileger, no seu parecer, ele trouxe uma jurisprudência do TCU, que me parece que elucida a matéria, que diz o seguinte: a atuação de uma OCIP volta-se, portanto, para o atendimento do interesse público mediante serviços de cunho social, e não para o fornecimento de bens e serviços para a administração pública. Sua área de atuação é incompatível, no meu entendimento, com os serviços de que fala os artigos 6º e 2º e 13 da Lei 8666. Eu falo do trecho do Acórdão 1021/2007 do ministro Marcos Vinícius Vilaça. E justamente esse artigo, que é transcrito, fala daqueles serviços que seriam incompatíveis com o objeto da OCIP, dentre outros justamente a conservação e manutenção. Ainda a referência a uma decisão judicial afeta a essa própria OCIP, em que, abre aspas, no entender desse juiz, a falta de especialização da OCIP acaba possibilitando a sua atuação ilícita como intermediadora de mão de obra de qualquer natureza, fornecendo toda e qualquer espécie de trabalhadores, o que desvirtua a finalidade da terceirização. Então, na verdade, o que ocorreu é que, sob a forma de um termo de parceria que teria por objeto um programa turístico, foi, na realidade, terceirizado o serviço de varrição e limpeza de vias públicas, o que é ilegal. Na verdade, a ilação que se faz desse processo é que houve, sim, a terceirização indevida de mão de obra através da utilização desse procedimento. E ainda aqui eu cito uma outra decisão, aliás, um extrato dessa mesma decisão judicial que eu mencionei, que acentua o seguinte: evidentemente a contratação da empresa deveria ser procedida do regular procedimento licitatório, sendo quase certo que esta foi a razão pela qual o município preferiu terceirizar a atividade a uma OCIP mediante a celebração de um simples termo de parceria. Então nós reconhecemos, evidentemente, a possibilidade dessa atividade ser objeto de uma terceirização, entretanto a forma adotada aqui me parece efetivamente que não foi a correta. Diante disso, me parece que ficou bastante claro na documentação juntada ao processo de que tratou-se, sob a forma de um programa turístico, efetivamente do serviço de varrição. E eu destaco apenas alguns pontos para colocar ênfase de que houve a terceirização de um serviço, não pela via licitatória, mas sim pela celebração indevida de um termo de parceria, por alguns elementos colhidos na própria instrução processual. Um é o próprio valor dedicado à atividade de varrição, que é um repasse anual de R$ 720 mil, ao passo que para as demais atividades seria de aproximadamente R$ 133 mil. Há uma desproporção, uma prevalência evidente desse serviço que foi terceirizado. Ainda houve, pela defesa, o argumento de que tratar-se-ia de uma atividade provisória. Ela não é provisória, evidentemente, é um serviço necessário, e o próprio termo de parceria previa um prazo de 2 anos, prorrogável sucessivamente por 4 períodos iguais. Então, me parece que esse argumento também não procede. A própria contratação de pessoal de 67 pessoas deu-se exclusivamente para o serviço
de varrição de ruas, ainda que sob o pretexto de ações de saneamento integrado, mas verifica-se que o serviço prestado foi justamente esse. As próprias discussões travadas à época pela Comissão de Avaliação da Prefeitura retratam como único ponto objeto de análise exatamente a varrição e manutenção de vias públicas. Ainda o valor total dispendido, o que a DAT acentua, é que de um total de transferências para esse objeto de aproximadamente R$2.400.000 nos anos de 2007 e 2008, no ano de 2008 apenas, ou seja, apenas um ano, R$1.620.000 foi despendido nesse objeto, ou seja, 2/3 de todo o valor que era para ser despendido num biênio, foi despendido apenas no ano de 2008 nesse serviço específico. Ainda a discussão acerca da falta de demonstração do esgotamento da capacidade de prestação da Prefeitura, seria um outro argumento que confirmaria essa irregularidade, uma vez que não houve a demonstração. O fato é que, me parece bastante claro que houve a utilização indevida do termo de parceria para essa terceirização, deixando-se de proceder ao necessário procedimento licitatório. À guisa de sanção, eu deixo de acolher a proposta do Ministério Público de devolução integral dos recursos, entendendo que, nesse caso, ainda que os elementos indicativos da prestação do serviço sejam as próprias declarações, os próprios certificados emitidos pela Prefeitura, não há aqui indícios de que o serviço deixou de ser prestado. Poder-se-ia questionar, evidentemente, a economicidade dos valores, mas teríamos que nos transpor a uma realidade de 2006, esse trabalho não foi feito. Eu mostro que trata-se de uma prestação de contas, não propriamente de um relatório de auditoria ou de inspeção em que esses valores poderiam ser mais adequadamente apurados. Então, adotando a jurisprudência dessa Corte, que se assenta basicamente na presunção de que os serviços teriam sido prestados quando ausentes indícios contrários, eu deixo de acolher a proposta do Ministério Público de devolução integral dos valores, aplicando, entretanto, a multa do artigo 87, inciso 4D, que trata justamente da inobservância do adequado processo licitatório, aos senhores Acioli Martinhago, Eli Gelleri e Nélio José Binder. Ainda eu ressalvo que boa parte dessas contratações ainda são objeto de discussão em representações encaminhadas a essa Corte, fruto de reclamatórias trabalhistas interpostas pelos prestadores de serviço da contratada contra o município. Então, sobre esse item aqui, a minha proposta é pela irregularidade com aplicação de multa sem devolução de valores. O item seguinte trata da celebração imprópria do termo de parceria número 1 para a realização de evento. Na verdade, esse evento foi uma feira FEAnimais 2008. A diretoria de análise de transferência indicou que as despesas realizadas pela entidade consistiram basicamente em pagamentos por serviços de terceiro, pessoa jurídica. Exemplificativamente, constatou que 75,7% do total repassado pelo município à entidade, a ADEOP, foram pagos a uma única empresa, Poromac Serviços Sociedade Civil Limitada. Aqui, o que ocorreu é que foi celebrado um termo de parceria visando a realização dessa feira e a ADEOP, ao invés de executar por ela os serviços, ela terceirizou praticamente todos os serviços. Aqui o que se analisa, na verdade, é que, muito embora haja na lei a possibilidade de que a realização de um evento possa ser objeto de um termo de parceria, presume-se evidentemente que essa realização desse evento seria feita pela própria OCIP. Então,
esse é o permissivo contido no artigo 23 do Decreto 3.100 de 99, que contempla justamente a realização do evento, só que evidentemente que, na medida em que a OCIP terceirizou praticamente todos esses serviços para outras 3 empresas, me parece que há novamente a desnaturação da figura do termo de parceria. E sobre esses indícios que foram levantados de favorecimento das empresas, na verdade foram contratadas 3 empresas pela ADEOP para a realização desse evento. O que me parece é que existem sim indícios, como o Dr. Rafael até colocou, eles podem ser questionáveis, mas me parece que não é essa a questão crucial. A questão crucial é que, novamente, o desenho jurídico de como esses serviços foram terceirizados está contra a lei. Isso porque, novamente, esbarramos na situação em que foi transferido recursos vultuosos de aproximadamente R$500 mil para uma OCIP, que por sua vez terceirizou esses serviços, evidentemente sem procedimento licitatório, apenas com algumas cotações de preço, essas sim questionadas pela diretoria técnica. Então, eu entendo que aqui estamos novamente diante de uma irregularidade, e aqui, na análise que eu fiz das provas trazidas aos autos, me parece que temos sim uma necessidade de condenação à devolução de valores. Na verdade, existem 3 situações que devem ser mencionadas. A primeira delas é que efetivamente ficou sem comprovação o valor total de R$ 93.828,38. Diversas vezes foram solicitados esclarecimentos a esse respeito. Infelizmente, a diretoria de análise de transferências não conseguiu esses esclarecimentos, e me parece então que a devolução desse valor seria um valor repassado, carente de comprovação de despesas, deve ser imputado solidariamente à própria ADEOP, ao seu representante legal, senhor Acioli Martinago, e aos prefeitos que, à época, foram responsáveis pelos atos, senhor Eli Gelleri e Nélio José Binder. Uma outra situação diz respeito a R$ 64 mil, que foram justamente pagos à empresa Promarc entre os períodos de fevereiro de 2008 e março de 2008, e que, como não houve a comprovação de serviços prestados especificamente por essa empresa, a sugestão da diretoria, que eu acompanho, é da devolução integral, dessa vez pelo prefeito responsável, senhor Eli Gelleri, e pela ADEOP, seu representante legal, senhor Acioli Martinago. Ainda há a indicação pela diretoria do valor de R$ 20.700, que teria sido um acréscimo contratual não justificado. A diretoria técnica insiste em não acolher as justificativas com relação à majoração desse valor, justamente R$ 20.700, e que eu também acompanho essa devolução. Nesse caso também, a responsabilidade seria solidária da ADEOP, do senhor Acioli Martinago e do prefeito Eli Gelleri. E ainda, sobre o valor dessas 3 condenações, me parece impositiva a multa proporcional ao dano de 30%, de que trata o artigo 89 da nossa lei complementar. Há a indicação ainda das multas pela contratação irregular dessas 3 empresas. Então, a multa seria do artigo 87, inciso 4D, por 3 vezes em relação ao senhor Acioli Martinago e Eli Gelleri, e por 2 vezes com relação ao senhor Nélio Binder. Então, esse é o segundo item, que tratava justamente da realização dessa feira. O terceiro ponto é a cobrança da taxa administrativa. Essa é uma questão que já foi bastante debatida aqui no tribunal, muito embora se admita essa possibilidade de cobrança de custos operacionais, o fato é que nesse processo aqui, e nisso eu já parto para a conclusão, acompanhando a DAT, não houve a indicação de quais
os custos que teriam sido pagos. Há apenas movimentações de despesas, mas sem a efetiva comprovação de a quais serviços se referiam. Foi atestado que não houve a anexação dos devidos comprovantes e menos ainda de uma planilha que efetivamente demonstrasse com clareza e critério de proporcionalidade os valores que foram cobrados. Então há aqui a obrigação de devolução de valores de R$ 176.964,75 solidariamente pela ADEOP e os senhores Acioli Martinago e Eli Gelleri, e de R$ 256.266,23 solidariamente pela ADEOP, os senhores Acioli Martinago e Nélio José Binder. Eu acresço ainda essa condenação da multa proporcional ao dano no índice de 30% nos termos do artigo 89 da Lei Complementar. Temos o item seguinte, que inconsistência em seus demonstrativos de receitas e despesas, e aqui esse item eu entendo como regularizado. Na verdade, a diferença foi um valor de 105 mil, que já foi objeto de uma prestação de contas municipal desse exercício de 2008 do município de São Miguel do Iguaçu, em que justamente essa diferença foi apontada e já foi objeto de condenação contra o prefeito Nélio José Binder. Então essa questão eu afasto, eu entendo como que não deve ser compreendida aqui no objeto dessa prestação de contas. Ainda outro item, ausência de contratos, comprovantes de despesas e pesquisas de preços. Na verdade, trata-se da falta da documentação. Eu entendo que essa ausência de documentação está incorporada aos demais itens onde foram apresentadas as irregularidades. Ela, por si só, me parece, não é um item de irregularidade. E, por último, agradecendo a atenção dos colegas, despesas desproporcionais com material de limpeza. Aqui houve uma indicação da Diretoria de Análise de Transferências de que teria havido um gasto além do normal, de aproximadamente R$ 43.300, com materiais de limpeza referentes àquele primeiro termo de parceria que tratava justamente da limpeza urbana. Houve esclarecimentos, me parece que nesse caso os convincentes, por parte da defesa, no sentido de que houve efetivamente um incremento na necessidade desses produtos, na medida em que se trata justamente dos meses de novembro até fevereiro, onde o afluxo de turistas é maior. Trata-se, na verdade, até de uma praia artificial, e que então eu entendo que não há como se dizer que houve um gasto indevido desses produtos. Trata-se de uma ilação, mas que realmente nesse caso aqui não tem, me parece, a seu suporte probatório. Então, resumindo o voto, e agora sim partindo para a conclusão, o voto seria pela irregularidade das contas, de responsabilidade do senhor Acioli Martinago, que era o representante à época da ADEOP, dos prefeitos Eli Gelleri e Nélio José Binder, com o recolhimento parcial dos recursos solidariamente pela ADEOP e pelo seu representante legal e pelos prefeitos, cada um com sua responsabilidade limitada, evidentemente, à época dos respectivos mandatos, que refere-se basicamente a devolução de valores que não teriam sido comprovados, gastos não comprovados, das taxas de administração, os custos operacionais que teriam sido cobrados sem a respectiva comprovação, acrescidas essas condenações das multas proporcionais ao dano respectivas e aquelas multas ainda do artigo 87, inciso 4D, na forma, como eu fiz constar do relato, proporcional à responsabilidade de cada um dos gestores. É esse o voto que eu coloco ainda, o encaminhamento, o voto ainda contém a proposta de encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual e Federal, Ministério da Justiça, Controladoria Geral da União e as Secretarias de Receita Estadual e Federal. É o voto que eu coloco em discussão. Senhor presidente.
Com a palavra o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, apenas divirjo quanto ao serviço de varrição. Entendo que a comprovação desse serviço me parece um pouco difícil de ser feito em concreto. Não se trata de uma obra, mas de um serviço que de um dia para o outro se desfaz. Então, nesse ponto, eu vou divergir de Vossa Excelência, pugnando pela devolução integral dos recursos a essa finalidade. Conselheiro substituto Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência propõe que entende que indúbio o serviço foi prestado e não propõe, portanto, a devolução desses recursos, né? Se Vossa Excelência me permite, apenas um rápido esclarecimento, nesse ponto especificamente eu até faço uma consideração de que possivelmente até assista a razão ao ilustre conselheiro substituto Dr. Canha, e foi exatamente essa vamos dizer assim, a ponderação que eu fiz da análise dos autos. Só que eu, nesse caso, eu acompanho a diretoria técnica por entender que não há a indicação específica de que o serviço deixou de ser prestado, né? Há, inclusive, algumas atas que falam até de discussões que foram havidas sobre a forma de realização. Então, os indícios, né, nos levariam à medida mais adequada, seria talvez nós voltarmos a 2006 e numa análise, né, uma inspeção, buscarmos essa informação. Então, por hora, seria exatamente essa situação. Eu, à míngua de indícios mais eloquentes de irregularidade, eu estaria acompanhando a proposta da DAT. Certo. E uma outra questão, só uma dúvida. Vossa Excelência propõe as multas proporcionais ao dano e as outras multas são relativas às ilegalidades que foram observadas. Então, existe a multa proporcional ao dano incidente sobre a condenação, né, dos danos que foram apurados, e as outras, na verdade, são, digamos assim, duas situações. Uma é daquela terceirização indevida, que foi feito do próprio serviço de varrição, que eu aplico uma multa, entendendo que aquilo não poderia ter sido objeto, né, uma multa para cada gestor, né, e a outra, a multa são relativas ao termo de parceria que tratou da contratação da OCIP para a realização da feira. Essa OCIP terceirizou o serviço para outras empresas. Eu entendo que o repasse de recursos, né, para o CIP, sem a adequada fiscalização, permitindo essa terceirização sem a licitação, me parece que recai também na responsabilidade dos gestores. Então, eu atribuí para o gestor da OCIP uma multa de 3 multas, essa do 87, inciso 4, a linha D, igualmente ao prefeito Eli Gelleri, também responsável por essas contratações no mesmo período, e o outro prefeito que foi responsável também por contratações, mas 2 delas. Uma delas fica excluída, que não seria o tempo dele de gestão. Não, a minha dúvida é só a seguinte: naqueles casos em que há débito, Vossa Excelência aplica só a multa proporcional ao dano. Naqueles casos em que não há débito, mas em que Vossa Excelência não apurou o débito, por exemplo, nesse caso da varrição, mas como é irregular, não há débito, portanto, não? Não. No segundo item, que trata da feira, a acumulação da multa proporcional ao dano e mais as multas administrativas pelo descumprimento da lei. Uhum. A minha dúvida é quer dizer, em tese, são 2 sanções pelo, digamos, mesmo fato. O fato foi... Então, Vossa Excelência está aplicando. A minha dúvida é só essa: se seria razoável ou não aplicar as 2, porque se há o dano, quer dizer, há o dano e, evidentemente, o dano decorre de um ato ilegal. E aí nós aplicamos uma outra multa pelo mesmo fato. Então, a minha dúvida é só essa: se digamos assim, pelo princípio geral de aplicação de penas, né, se é razoável, entendeu a minha dúvida? Isso, um mesmo fato, dando aso a 2 sanções diferentes, quer dizer, claro, poderia haver uma sanção penal, uma sanção civil e uma sanção do Tribunal de Contas, mas aqui o Tribunal de Contas aplicando 2 sanções pelo mesmo fato, eu tenho apenas essa dúvida teórica, conceitual. Eu mantenho a minha proposta, entendendo que a jurisprudência do tribunal tem se inclinado dessa forma, né, não reconhece essa possibilidade de absorção, mas talvez, para ordenar os trabalhos, eu posso colocar em separado, então, a votação desse item, se Vossa Excelência... Não, eu vou acompanhar Vossa Excelência, apenas tenho essa dúvida, eu não tenho convicção de qual é o caminho melhor.
Estou apenas suscitando a discussão, mas Vossa Excelência já deve ter refletido melhor do que eu sobre isso, está dizendo que é essa a jurisprudência, então eu apenas suscitei a matéria. Apenas consulto Vossa Excelência sobre a proposta parcialmente divergente do ilustre conselheiro substituto Cláudio Canha quanto à devolução integral de valores do termo de parceria da varrição, se Vossa Excelência votaria com a divergência ou com o relator. Não, nesse caso também eu vou acompanhar Vossa Excelência, pedindo vênia ao ilustre colega. Então, resumindo, me parece que o resultado do julgamento seria a irregularidade das contas, com a aplicação das sanções por mim enunciadas por unanimidade e por maioria de votos foi rejeitada a proposta do Dr. Cláudio Canha, que pretendia a devolução integral dos valores repassados pelo termo de parceria que tratava da variação das ruas públicas. Parece que é isso. Então está aprovada a proposta nos termos enunciados. Eu agradeço a participação do ilustre advogado, Dr. Rafael, convidando-o sempre para integrar as nossas discussões sempre que tiver interesse. Passando agora à pauta ordinária, concedo a palavra ao ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro substituto Cláudio Canha, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores. Senhor presidente, o primeiro processo da pauta é 16903-910. Eu vou pedir escusas para solicitar a retirada de pauta, apenas esclareço. A divergência o ponto que está suscitando as manifestações pela irregularidade é uma divergência sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária. Mas a própria DCM já reduziu significativamente o débito, ou quer dizer, a divergência inicialmente apontada, a base de cálculo haveria uma divergência de 636 mil, mas por uma análise, ela mesma já concluiu que sobre algumas rubricas não incidiria a contribuição, por exemplo, 1/3 de férias proporcionais, etc. E isso já resultou a queda de 636 para 299. Como eu entendo que isso aqui pode vir a ser reduzido ainda mais, eu vou dar ainda mais uma oportunidade para que o gestor esclareça. Eu peço então a retirada. Retirada de pauta nos termos solicitados por Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Processo seguinte, 203.490.09, prestação de contas dos senhores Elir de Oliveira e Jurandir Alves de Oliveira, presidentes do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, nos períodos de 1º de janeiro a 2 de junho de 2008 e 3 de junho a 31 de dezembro de 2008, respectivamente. Inicialmente, houve a proposta de irregularidade em razão da ausência do relatório de controle interno. Em razão dos esclarecimentos, o consórcio alegou que a decisão do tribunal exigindo o controle interno veio com o Acordo 97/2008, de 29 de fevereiro de 2008, argumentou a dificuldade de se conseguir um servidor à época para exercer as funções de controle interno, inclusive demonstra que houve a tentativa de nomeação do senhor Elir, houve a tentativa de nomeação de uma servidora que não aceitou o encargo, e ainda argumenta que há o parecer do Conselho Fiscal da entidade que poderia, de certa forma, suprir, então, a função de controle interno. Eu estou, então, acompanhando as manifestações pela regularidade com ressalva e deixando de acolher a proposta de multa exatamente porque estou acolhendo a justificativa. Então, portanto, pela regularidade com ressalva das contas. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Eu vou divergir da proposta de voto, entender pela regularidade com quitação plena, que acho que o controle... entendo que o controle interno, a sua ausência pode até constituir uma irregularidade, mas não uma irregularidade de contas. Em função disso, a proposta divergente pela plena regularidade das contas. Eu sei que Vossa Excelência tem, para discutir, até para... Vossa Excelência, a palavra. Até para que possamos, eventualmente, eu mesmo acolher a proposta do colega conselheiro substituto. Vossa Excelência, porque a lei prevê que, junto com a prestação de contas, deve vir o relatório do controle interno. Então, se ele...
as nossas, na verdade, o Tribunal de Contas ao regulamentar a lei, não é isso? Então, Vossa Excelência, a divergência é essa. Não há lei exigindo o relatório do controle interno, há apenas internamente essa exigência. É por isso que Vossa Excelência deixa de propor, então, a ressalva, é isso? Não, eu entendo que quando estamos analisando as contas, não todos os atos administrativos do consórcio. Então, o que são contas? Contas mediante a legitimidade, economicidade. A própria Constituição faz a distinção. No último inciso do artigo 71, acho que é o 11º, que o Tribunal de Contas representará o órgão competente em caso de irregularidade ou abuso. Eu entendo que é uma irregularidade, mas não uma irregularidade de contas. A ausência do controle interno não macula as contas. Entendi. Porque não tem aspecto contábil ou financeiro. Entendi. Então, Vossa Excelência entende que o tribunal poderia, eventualmente, até multar o gestor que não institui o controle interno? Nem isso, também não. Entendo que possa representar. Não sei se já foi instituído, provavelmente já, porque são contas de 2008. Já foi instituído. Se não tivesse sido instituído, seria a representação. Agora, a representação num consórcio intermunicipal, representar a quem? A todos os controles internos todos os municípios integrantes consorciados. Eu vou, em princípio, por hora, mas sem prejuízo de ainda avaliar esse posicionamento conceitual do ilustre colega, mas por hora eu vou seguir, quer dizer, não há uma distinção tão grande assim entre uma proposta e outra em termos práticos, né, de resultado, mas por hora eu tenderia a manter a jurisprudência que tem se encaminhado em considerar que a falta de instituição de um controle interno deve ser motivo de ressalva e de recomendação ou de determinação. Perfeito. Eu, por hora, pedindo desculpa, sem prejuízo de avaliar isso, continuar avaliando, vou manter a proposta. Havendo divergência, então eu acompanho o relator, apenas também ressalvando que aqui, por se tratar de um consórcio intermunicipal de saúde, talvez até com mais propriedade coubesse a regularidade. Mas eu também adiro ao voto de Vossa Excelência, entendendo que a jurisprudência do tribunal até então tem sido nesse sentido. Aprovada a proposta, por maioria, Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, o processo seguinte está adiado, eu solicito que permaneça. Passo, então, ao processo 266.760.12, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$500 mil, transferidos no exercício de 2010 e 2011 à Fundação Araucária, em razão de convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tendo como objeto a execução de projeto Ações Transversais, projeto piloto de avicultura familiar. As manifestações são todas pela regularidade. Eu estou acompanhando e apenas esclarecendo por que eu trago esse processo ao colegiado, porque normalmente não, o regimento interno prevê que quando as manifestações são pela regularidade, pode ser objeto de decisão monocrática. Eu apenas trago por um critério adotado por mim no gabinete, em que recursos de determinada monta eu trago ao plenário para que, eventualmente, se algum dos colegas saiba de alguma denúncia, de alguma malversação, possa alertar. Mas eu já esclareço desde logo que nenhuma das unidades apontou nenhum problema e, portanto, eu também não fui atrás de outros problemas que não estavam no processo. Então, pela regularidade. Em discussão? Senhor presidente, apenas ressaltando que eu estou acompanhando o relator de acordo com o relato feito em sessão. Como todos nós, perfeitamente. Bom, e eu também estou acreditando em todas as manifestações pela regularidade, evidentemente. Feitas essas ressalvas, em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o processo seguinte, eu vou também pedir desculpa para solicitar o adiamento. Adiado na forma regimental. O processo seguinte encontra-se em vista e o próximo é o 9685911, inativação da senhora Aparecida Maria Ribeiro, cargo de Serviços Gerais do município de Campo Largo. As manifestações são pela legalidade de registro. No entanto, há proposta de multa em razão do atraso de 60 dias no encaminhamento dos autos. Eu deixo de acolher a proposta de multa, seguindo a orientação que foi fixada em relação a todos os outros, aos demais entes de previdência, quando houve a recomendação para que adotassem as medidas para cumprir o prazo, então, pela legalidade de registro, sem multa. Em discussão, votação, aprovado.
Processo 280.740.11, aposentadoria da senhora Neuza Genaro Wojcicki, esse nome aqui, auxiliar de enfermagem do município de Araucária, manifestações pela legalidade de registro. O Ministério Público de Contas manifesta-se pela legalidade de registro, mas, em razão do atraso de 30 dias, pela multa, da mesma forma que no anterior, pela legalidade de registro, deixando de acolher a proposta de multa. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte, 227.188.12, eu faço um longo relato, vou procurar resumir. Em síntese, essa inativação aqui se refere ao cargo que o senhor Aloysio Bernardes Carlo Magno exerceu na Câmara Municipal de Jacarezinho, como diretor-geral de secretaria. Ocorre que ele já encontra-se aposentado pela Faculdade Estadual do Norte Pioneiro, que é também uma entidade da administração pública. E, em razão disso, foi apontada a acumulação indevida de proventos. Inicialmente haveria, inclusive, dúvidas sobre a boa-fé ou não do interessado, do aposentando, porque ele teria declarado eventualmente que não acumularia. Mas ocorre que ele demonstrou que havia ingressado com uma medida judicial requerendo o direito de se aposentar. Portanto, e aí nesse caso, a própria unidade técnica e o Ministério Público entenderam que não havia má-fé, ele estava discutindo isso em juízo e defendendo o seu direito às duas. Mas, em resumo, senhor presidente, eu faço análise aqui, dizendo que, inclusive, a Constituição de 67, com a emenda de 69, já também vedava essa acumulação. Identifico que a própria lei municipal veda, evidentemente, a acumulação, como não poderia deixar de ser, em face da Constituição. E ocorre que poderíamos simplesmente, a própria diretoria a própria Câmara Municipal já deixou de pagar a aposentadoria, e o que se discute aqui é se não haveria ainda o direito do interessado de optar. Obviamente que a aposentadoria que ele já tem, pelos valores aqui, é muito mais favorável, valores acima de R$11.000, e essa da Câmara, que nós estamos considerando irregular por um acúmulo indevido, é de R$2.000 e fração, pelo menos à época aqui. Então, as unidades técnicas, a unidade técnica e o Ministério Público manifestam-se no sentido de que seja dado uma oportunidade para que ele faça a opção. Evidentemente que ele vai optar pelo que ele já tem, que é muito maior. Então, eu tenderia a até não acolher essa diligência ou essa opção. Por quê? Porque, na verdade, ele já teve a oportunidade de vir aos autos aqui no âmbito do tribunal e tentar defender o seu direito. E, evidentemente, seria muito difícil considerar legal essa acumulação. Então, e como a própria Câmara, na verdade, já não vem pagando essa aposentadoria, eu estou entendendo, então, que o ato é irregular, o acúmulo da aposentadoria seria irregular. Agora, a minha dúvida também teórica é se a aposentadoria é regular. O que é irregular é o acúmulo do benefício, né? Então, aqui também uma dúvida conceitual, se não seria o caso de julgar legal e determinar o registro, mas aí se nós fazemos isso, dá a entender que ele pode receber. Agora, por outro lado, ele se aposenta. O ato da aposentadoria em si é legal, mas desde que se ressalve no ato que o servidor deverá fazer a opção pela aposentadoria. Entendeu? Senhor Excelência, só me permite uma pergunta. Essa aposentadoria concedida pela Câmara, ela continua em vigor ou já foi cancelada? Pois o pagamento foi suspenso. É essa a dúvida conceitual que eu tenho. O ato de aposentadoria, em princípio, é correto. O que não é correto é o pagamento acumulado. Então, a minha dúvida seria se nós consideraríamos legal a aposentadoria, deixando claro que ele não pode acumular,
Porque, por exemplo, aqui no caso, se não me engano, eu não li tudo, suponhamos uma aposentadoria compulsória. O ato dele se aposentar é uma coisa, o ato de aposentadoria é uma coisa, o recebimento dos proventos é outra. Vossa Excelência concorda? Ou seja, ele tem que ser aposentado. Ele completou 70 anos. Agora, o ato que é aposentado deve deixar claro que sem direito à percepção de proventos, uma vez que já recebe outro provento inacumulável. Eu teria uma tendência, Vossa Excelência, me permite um ligeiro à parte, uma tendência a entender que se o cargo era inacumulável, me parece que ele não teria direito à aposentadoria, porque parte-se do pressuposto que a aposentadoria se origina do legítimo exercício de um cargo público. Me parece que ele teria, sim, direito, talvez, à devolução daquilo que ele contribuiu para o regime próprio de previdência lá do município de Jacarazinho. Agora, me parece que, diante da impossibilidade de cumulação dos cargos, eu não veria como legítima a aposentadoria nesse caso. Na verdade, se ele estava também no regime estatutário, na verdade ele não poderia acumular nem os proventos que ele já eventualmente tinha com a remuneração do cargo na atividade, né? Senhor presidente, o relatório é longo, eu vou pedir o adiamento, se Vossa Excelência permitir. Adiado na forma regimental. Processo seguinte, 867-306-12, aposentadoria concedida ao senhor Juvenal Zampieri, motorista do município de Curitiba. A Diretoria de Controle de Ordem Pessoal opinou pela legalidade de registro, tendo em vista que os requisitos legais para a concessão foram respeitados. O Ministério Público manifesta-se pela legalidade de registro, entretanto, propõe a multa, tendo em vista o atraso, como nos anteriores, pela legalidade de registro, sem aplicação de multa. Em discussão, votação, aprovado. Doutor Sérgio, eu fui aqui socorrido pela nossa ilustre procuradora, a doutora Kátia, que solicita a reabertura da discussão daquele processo que discutíamos há pouco, da aposentadoria da Câmara de Jacarezinho, 227.188/12. Se Vossa Excelência e o ilustre conselheiro Canha concordarem, eu, então, reaberto a discussão. Com a palavra, a ilustre procuradora, a doutora Kátia. Ilustre conselheiro presidente, ilustre conselheiros substitutos, caro relator, eu gostaria à guisa de contribuir à discussão e para amadurecer a análise da situação posta, verifico que tanto a diretoria quanto o Ministério Público de Contas manifestam-se na direção da diligência e, havendo dúvidas levantadas agora por Vossa Excelência no relato, eu me permitiria sugerir e a sua manifestação no sentido da não necessidade desta diligência, então, o aperfeiçoamento da instrução processual pela diretoria e aí a análise do Ministério Público de Contas no mérito do ato aposentatório e poderia, então, fazer apreciação das questões postas por Vossa Excelência. Então, perfeito. Então, na verdade, é porque nesses casos em que porque na verdade, quando eu tenho uma posição de que, para negar um determinado benefício, eu prefiro fazer uma decisão, digamos, intermediária, não é? Para que o colegiado diga, não, realmente não tem como acumular. E, em seguida, realmente continuar o processo. Eu vou então, senhor presidente, seguindo, eu vou pedir a retirada de pauta e vou acatar a diligência, e inclusive posso incluir outras dúvidas que sejam esclarecidas, né? Então eu retiro de pauta e vou acatar as propostas de diligência. Retirada de pauta, conforme proposto pelo Ministério Público. Senhor presidente. Pois não. Apenas para sugerir ao relator, parece que tem um processo judicial. Não, já foi julgado. Esse processo judicial era só para descaracterizar a má-fé. Já foi julgado? Já foi, o Supremo disse que ele não teria direito àquela aposentadoria. Mas isso foi só para descaracterizar a má-fé. Não, não só para não descaracterizar a má-fé, mas dizer que o acúmulo é indevido. O acúmulo é indevido. Então isso já foi decidido. Já foi decidido. E a diligência é para que ele faça... A diligência inicialmente era apenas para que ele fizesse a opção entre uma ou outra, porque isso ele teria direito, claro. E eu disse, olha, isso não é muito, digamos assim, prático, porque evidentemente que ele vai fazer a opção pela maior, então poderíamos já
apressar, né? Mas agora, diante dessas outras dúvidas que eu mesmo suscitei, eu vou então pedir a retirada, eu mesmo elaboro, não só levando em conta a diligência proposta, como eventualmente para resolver outros aspectos que eu mesmo tenho dúvida. Inclusive para dirimir definitivamente e trazer pelo menos uma posição minha, né, que pode ou não ser acolhida, no sentido de que como deve ser feito o procedimento. Registra, deixando claro que não pode haver o acúmulo, ou simplesmente nega-se o registro, né, porque isso também me parece que suscita alguma dúvida. Então, retirado de pauta, conforme enunciado pela ilustre procuradora, complementado pelas considerações do relator. Então, senhor presidente, creio que já relatei o 867-306 do senhor Juvenal Zampieri e creio que também já relatei o 929-4813, ou não? Não. Então, esse é o próximo. 929-4813, inativação da senhora Roseli Cristina Dias Custódio, agente de execução do Fundo de Saúde do Estado do Paraná. As manifestações são pela legalidade e registro. O Ministério Público faz considerações acerca da ausência dos descontos previdenciários sobre os proventos dos inativos. Eu lembro que isso foi já instituído pela Lei 8.370 de 2014, acolhendo, inclusive, insistentes manifestações do Ministério Público, em especial do douto procurador Gabriel Guileger, e, portanto, já tendo sido sanada essa omissão, eu estou apenas propondo a legalidade de registro sem outras determinações ou recomendações. Em discussão, votação, aprovado. O processo seguinte encontra-se com vista, 3319912, o seguinte, 247-76911, admissão nos cargos de assistente social pelo concurso público disciplinado pelo edital 1 de 2010, promovido pelo município de Ibema, do qual resultou a admissão das senhoras Adriane Fiorentin dos Santos e Denise Aparecida Curtis. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, após apresentação de justificativas, opina pela legalidade de registro. O Ministério Público de Contas, a peça 26, discorda da instrução técnica. Afirma que inexistia profissional de medicina na banca examinadora do certame. Em inobservância ao artigo 30, inciso 2 e parágrafo 1º, inciso 1º da Lei de Licitações. Entende que houve desvio de função da candidata nomeada e que os vencimentos oferecidos para os cargos de médico eram muito aquém dos praticados no mercado. Manifesta-se, portanto, pela negativa de registro com determinações. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pela legalidade de registro nos seguintes termos. O fato de uma única profissional ter elaborado as provas de assistente social não torna um procedimento nulo, na medida em que aquela possui qualificação técnica para tanto. Aos olhos dessa unidade, poderia haver nulidade se pessoa sem a respectiva qualificação técnica elaborasse a prova destinada ao provimento do cargo de assistente social. B. A priori é irrelevante o fato de tal profissional ter sido contratada pela empresa executora do certame, visto que não seria lógico imaginar que esta fosse obrigada a manter de forma permanente quadro pessoal relativo a todas as áreas possíveis de ser objeto de concurso público. C. A nomeação da senhora Denise Aparecida Curtis, tal como apontado no parecer número 106.13 da unidade técnica, foi decorrência lógica da exoneração da senhora Cristiane Soerezen, primeira colocada no concurso em comento. As datas constantes do SIM-AP reproduzidas no parecer ministerial dão conta do encadeamento cronológico entre os atos de exoneração e nomeação. D. Quanto ao fato da senhora Adriane Fiorentin dos Santos aparecer em matéria jornalística como assistente social quando ocupava o cargo de agente comunitário de saúde, insta a observar que o conteúdo reproduzido na mídia nem sempre é condizente com a realidade. Além disso, possivelmente a senhora Adriane era assistente social quando da publicação da notícia, o que não significa dizer que necessariamente estava ocorrendo desvio de função, visto que poderia ter informado a imprensa a sua formação profissional e não o cargo por ela ocupado. Também o fato de fazer parte de associação destinada à proteção da maternidade, da infância e dos idosos como assistente social não implica dizer que teria ocorrido desvio de função anteriormente à sua nomeação.
aquele cargo. Além disso, não se sabe a partir de quando passou a exercer tais funções naquela entidade. F. Por fim, no tocante à empresa Mandato Consultoria Limitada, que realizou o concurso, em que pese constarem diversas situações irregulares em face daquela, tal fato não implica dizer que, no caso concreto, houve fraude na realização do concurso. Caberia, quiçá, uma determinação ao município para que se abstenha de contratar empresas privadas, especialmente as de pequeno porte, para promover os próximos certames. Esse é o relatório, passo ao voto. No que diz respeito à banca examinadora, ela era composta por apenas uma profissional com formação em serviço social. Possuía, portanto, qualificação técnica para elaborar a prova destinada ao provimento do cargo de assistente social. No entanto, não havia profissional habilitado para realizar a prova para o cargo de médico. Não houve, no entanto, inscritos para estes cargos. Dessa forma, a ausência de profissional qualificado na banca não gerou prejuízo material ao certame. Não seria, portanto, cabível a negativa de registro em razão desse fato, uma vez que, quanto ao cargo de assistente social, a seleção ocorreu de modo correto. Não obstante, nota-se, conforme o parecer do Ministério Público de Contas, que os salários ofertados aos cargos de médicos estavam muito aquém dos praticados pelo mercado. Dessa forma, entendo pertinente que o Tribunal recomende ao município que avalie a oportunidade e conveniência de rever a política remuneratória dos servidores efetivos de nível superior, especialmente médicos, fazendo a sua adequação dentro das possibilidades orçamentárias aos patamares mais próximos dos praticados pelo mercado, observando, evidentemente, os parâmetros constitucionais e legais. Também é pertinente a determinação ao município ou a recomendação para que adote medidas com vista a constituir, em futuros certames, banca examinadora com necessária qualificação técnica para os cargos que busca suprir. Quanto ao eventual desvio de função, estou acolhendo as razões da unidade técnica, em razão do que já lido, no que diz respeito à notícia jornalística. E, senhor presidente, nesses termos estou acompanhando a manifestação pela legalidade de registro, dos cargos, legalidade de registro das admissões das senhoras Adriane Fiorentino dos Santos e Denise Aparecida Curtis, né, no cargo de assistente social, e com as recomendações que mencionei, relativas ao salário dos médicos e outros profissionais superiores. E também em relação à constituição de banca examinadora, embora aqui talvez, já sabendo que não havia médicos inscritos, talvez não fosse nem o caso, não é? Mas, de qualquer maneira, eu mantenho essa recomendação. Em discussão? Doutor Canha? Senhor presidente, primeiro uma questão processual. Pelo menos na minha pauta só consta Aramitã Antônio Fortunato, é o gestor. É o prefeito. É o responsável pelo... E Vossa Excelência está dando registro as interessadas, né, que são as duas que foram admitidas, né? Não sei no cargo de assistência social? Assistente social, é. Então não tem nenhuma médica aqui? Não. Senão a discussão seria realmente mais complexa, porque a banca teria... Mas uma das recomendações de Vossa Excelência é em relação ao cargo de médico? Sim, porque o edital previu médico, mas não houve nenhuma inscrição para médico. É apenas um cuidado. Talvez não fosse nem o caso de fazer essa determinação. Se Vossa Excelência entender que não, eu posso até retirar. Senhor presidente, além do aspecto processual de que não há previsão de se fazer determinações e recomendações em processos de pessoal, isso se limita aos processos de contas, além disso, não foi feita nenhuma inspeção, nenhuma auditoria. Eu vejo com devida vênia temerário que se faça algum tipo de determinação ou recomendação baseado apenas em um edital para concurso público. Se criar no município de Ibema, eu acho que deve ser um município pequeno, não sei, de se criar toda a necessidade de se tomar medidas administrativas que às vezes nem seriam comprovadamente necessárias. Em relação à possibilidade ou não de recomendação nesses processos de registro de atos, eu com devida vênia, entendo que é possível, para que nós sejamos até, pela celeridade processual, economicidade, que façamos isso no próprio processo de admissão, porque aí, nesse processo, são verificadas realmente situações que, às vezes, ensejariam a recomendação. Eu não vejo por que, quer dizer, isso devesse ser feito apenas no processo de contas, teríamos, então, que determinar o apensamento, etc. Eu vou, com a devida vênia,
permitir manter essa recomendação, não é? Que a recomendação é meramente didática, meramente para que avalie a oportunidade, a conveniência de rever a política remuneratória, adequando-a aos valores de mercado. Quer dizer, não é nenhuma imposição, nenhuma determinação, é uma recomendação porque faz sentido, já que não houve nenhum médico e que esses valores estão muito aquém dos praticados no mercado. Então, eu vou manter, senhor presidente. Eu verifico que há uma divergência. O doutor Canha, e já todos conhecemos o posicionamento de Vossa Excelência, e ele, na verdade, lembre-se, ele se baseia na literalidade do nosso artigo 244, que até quando define tanto recomendação quanto ressalvas, faz remissão específica a contas. Então, recomendações são medidas sugeridas pelo relator para a correção das falhas e deficiências verificadas no exame de contas. Ressalvas constituem-se observações, enfim, a parte legal me parece que assiste total razão, só que eu, nesse caso, vou acompanhar o conselheiro Sérgio, entendendo que a jurisprudência desse tribunal tem flexibilizado esse entendimento, até por não haver prejuízo propriamente ao município, uma vez que se trata, sim, de uma recomendação, sem esse cunho impositivo dentro da função orientativa do tribunal. Então, ressalvando, evidentemente, o embasado posicionamento de Vossa Excelência, eu acompanho o relator quanto à imposição da recomendação. Esse último item, portanto, aprovado por maioria. Obrigado. Vossa Excelência continua com a palavra. Pois não, obrigado, senhor presidente, obrigado ao colega conselheiro substituto, e também fazendo coro a Vossa Excelência, no sentido de que a proposta do entendimento do conselheiro substituto encontra total respaldo na literalidade da lei. Mas também reafirmando, né, o meu entendimento de que isso aí, como Vossa Excelência já esclareceu. Então, passa ao próximo. 265.551.12. Contratação para emprego público de cirurgiã dentista da senhora Larissa Viana Laurindo Neves, aprovada no concurso público disciplinado pelo edital 20/2011, promovido pelo município de Alto Paraná. A Diretoria de Controle de Ato Pessoal manifesta-se pela legalidade de registro, no entanto, propõe multa ao gestor senhor Cláudio Golemba, tendo em vista ter realizado concurso com inscrição e recurso presencial em horário restrito, bem como adotado critério de desempate em afronta ao princípio da isonomia. O Ministério Público corrobora o parecer a manifestação da unidade técnica pela legalidade de registro, bem como pela aplicação de multa diante da impropriedade na inscrição e no recurso presencial, quer dizer, no recurso ao julgamento, à análise das provas, em horário restrito, em afronta ao princípio constitucional da isonomia, e também em razão do princípio, teria sido ferido o princípio da isonomia ao fixar o critério. Considerando que em sede de defesa o responsável alega que as inconsistências nos certames nunca foram alvos de questionamento por este tribunal, senhor presidente, solicito adiamento dos autos. Adiado nos termos regimentais. Processo 178.512. Prestação de contas do senhor Gilberto Mahler, presidente da Câmara Municipal de Pato Bragado, referente ao exercício de 2011. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade das contas em razão do excesso de 0,08% no limite das despesas da Câmara, correspondendo a R$ 6.002,11, e recomendou a aplicação de multa do 87.3 e do parágrafo 4º do mesmo artigo da Lei Complementar 103/2005. Converteu em ressalvo o item referente à remuneração acima do valor devido pelos agentes políticos, uma vez que restituíram os valores percebidos a maior antes mesmo da decisão de primeiro grau. Cita, então, a uniformização de jurisprudência número 8, acórdão 138608. O Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade, sem prejuízo da aplicação da multa sugerida pela unidade técnica, e recomendou que o atual presidente do Legislativo de Pato Bragado avalie a oportunidade e conveniência de criação do cargo efetivo de advogado, alertando que eventual terceirização de tais serviços caracteriza ato de improbidade administrativa. Determinou ainda que observe o artigo 37.21 na contratação de obras, serviços, compras e alienações levados a efeito pelo município, alertando que o descumprimento de norma constitucional caracteriza ato de improbidade.
eu estou considerando que houve a restituição dos valores pagos a maior antes da decisão de primeiro grau, eu estou entendendo que, tendo havido a decisão, a restituição antes mesmo do julgamento e não havendo evidência de má-fé, considerando ainda os valores, eu estou propondo que isso pode inclusive ensejar a própria regularidade plena das contas, se não me engano, quando foi esse o entendimento, pelo menos é o que eu tenho adotado. E ainda considerando que o excesso de 0,08% no limite das despesas correspondente a apenas R$ 6.002, estou então acolhendo nesse ponto a ressalva e estou deixando de propor a multa, tendo em vista a relativa insignificância do valor diante de todo o orçamento da Câmara. Senhor presidente, é essa então a regularidade com ressalva das contas, sem aplicação de multa. Dr. Cláudio Canha. Senhor presidente, se eu não me engano, a orientação do pré-julgado é que seja pela regularidade com ressalva, mesmo antes da... Tá, eu tenho dúvida. Porque a irregularidade houve. O pagamento maior houve. O que se abona é a boa-fé em devolver. Mas a ilegalidade houve, de qualquer forma. Então seria pela regularidade com ressalva. Esse é o entendimento do pré-julgado. É porque eu tento fazer uma escala e não tenho certeza qual foi o entendimento do pré-julgado, porque quando é a devolução na fase de recurso, nós damos a ressalva. Como, para que haja uma gradação, quando é antes mesmo do primeiro grau, eu tenho proposto a regularidade plena, porque no próprio curso do processo ele já sanou. Esse é o critério que eu venho adotando. Se ele corrige, por exemplo, no recurso, há um pré-julgado ou uma uniformização, no sentido de que, corrigindo a falha na fase recursal e não tendo havido má-fé, embora isso pudesse ser sujeito a chuvas e trovoadas, discussões, inclusive o conselheiro Fernando mencionou isso muitas vezes, mas acabou que a jurisprudência do tribunal entende que se ele recolheu na fase recursal, de recurso de revista, e outras falhas também, não apenas... Esse é o entendimento de Vossa Excelência. É o meu entendimento. Não é o do pré-julgado. Eu não tenho certeza se é o do pré-julgado. Eu só teria, na verdade, pedindo vênia aos colegas, é que me parece que há uma outra questão que foi suscitada pelo Ministério Público que diz respeito à terceirização dos serviços jurídicos, em que teriam sido despendidos aí valores, me parece, consideráveis, a indicação de um pagamento mensal de 7.650 a uma consultoria técnica. Eu não sei, Vossa Excelência, me parece que não chegou a mencionar no relatório. Eu mencionei, se não me engano, que houve a determinação do Ministério Público, avalia a oportunidade de conveniência de criação do cargo efetivo de advogado, alertando que eventual terceirização de tais serviços caracteriza ato de improbidade administrativa. Determinou ainda... Mas me parece, com todo, pedindo vênia, doutor Sérgio, que o Ministério Público, na sua manifestação conclusiva, ele pede a irregularidade das contas com devolução de valores exatamente por esse motivo. Então, se não houver óbice, eu solicito vista desse processo. Não, sem dúvida nenhuma, realmente o Ministério Público foi pela irregularidade, pois não. Eu solicito vistas concedidas. Processo 173.219.13, prestação de contas do senhor Neri de Jesus Bonfim, presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu em 2012. Manifestações pela regularidade, também o voto. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, o último processo da pauta, eu solicito também a gentileza de ficar adiado. Está adiado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção. Eu que agradeço, e considerando que o ilustre conselheiro substituto, doutor Canha, não possui pauta para julgamento, uma vez que evidentemente nem integra essa Câmara, que gentilmente atendeu ao nosso convite, eu passo ao relato da minha pauta. O primeiro processo já foi relatado. Passo então à prestação de contas de transferências municipais do município de Dois Vizinhos, processo 106.201.13. Na verdade, é uma prestação de contas de aproximadamente R$ 8.440, tendo por objeto auxílio financeiro para manutenção de estrutura física e pedagógica da entidade. Na verdade, a entidade é PMF da Escola Municipal Tia Anastácia de Dois Vizinhos. Na verdade, as manifestações conclusivas após o contraditório são pela regularidade das contas.
é interessante mencionar que o ilustre procurador, Dr. Gabriel Guilherme, suscitou a inconstitucionalidade da lei local, da lei do município de Dois Vizinhos, que prevê essa possibilidade de transferência, exatamente por entender que apenas os estabelecimentos públicos de ensino poderiam receber. É a discussão que iniciamos na semana anterior. Entretanto, dado o valor de R$ 8.440, o mesmo procurador, na sua última manifestação conclusiva, opina pela regularidade com ressalva, acompanhando a Diretoria de Análise de Transferências. Eu trato dessa questão da inconstitucionalidade rapidamente no processo. O meu entendimento é que não haveria essa inconstitucionalidade. Eu faço uma interpretação do artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases ao mencionar a participação das escolas públicas. Me parece que não exclui eventual participação de entidades privadas, uma vez que a própria Constituição, quando trata da educação no artigo 205, trata justamente, coloca a previsão da colaboração da sociedade na implementação desses programas. Então eu rejeito esse posicionamento. Não interfere, na verdade, na análise de mérito, porque o próprio procurador, nesse caso específico, também foi pela regularidade. Apenas eu faço a recomendação feita pela Diretoria de Análise de Transferências quanto à necessidade de apresentação de certidões na celebração das transferências voluntárias e, por esse motivo, então, eu voto pela regularidade com essa recomendação. Em discussão, votação, aprovado. A seguir eu tenho o 2134-2313, também uma transferência voluntária da Secretaria de Estado de Educação, com o município de Perobal, tendo por objeto o transporte escolar de alunos da rede pública estadual. Também a DAT, a exemplo do processo anterior, abriu o contraditório, após entendeu algumas pendências regularizadas, outras ela converte em ressalva. Houve a indicação do saldo contábil, dos esclarecimentos que foram prestados com relação a com esse saldo, e apenas ela faz uma ressalva quanto a uma pequena parcela de valores que não teriam sido aplicados exatamente em conformidade com o plano de aplicação, mas que, no entender dela, teriam aderido às finalidades do convênio. Então, o Ministério Público acompanha também essa instrução, e o voto, resumindo então, é pela regularidade, com ressalva em virtude da realização de despesa em valores divergentes do previsto no plano de aplicação e uma regulamentação com relação à necessidade de apresentação das certidões de celebração de transferências e atendimento aos prazos da prestação de contas e envio de informações. Então, conforme instruções, é pela regularidade com ressalva. Em discussão, aprovada a proposta. Tenho a seguir dois processos do SIT, do Sistema Integrado de Transferências, 162-202-14 e 204-797-14, em que as instruções são uniformes pela regularidade com recomendação. Coloco ambos em votação, em discussão, em votação, aprovado. A seguir, o ato de inativação 562201, a aposentadoria do senhor Carlos Murilo Sescato Braga. Aqui, na verdade, já havia sido negado o registro pela segunda Câmara em virtude de ter sido concedida a aposentadoria pelo cargo de segundo avaliador, em relação ao qual teria havido uma designação irregular que foi, inclusive, reconhecida pela Justiça. Entretanto, o próprio Judiciário assinalou a possibilidade de o servidor aposentar-se pelo cargo que exercia na 20ª Vara Cível. Os autos, então, seguiram nova instrução, com a qual o Ministério Público e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal estão concordes e opinam pelo registro. Eu também acompanho integralmente essas manifestações.
apenas na parte que fala em modificação do acórdão anterior, me parece que não é o caso, porque o que nós estamos justamente é concedendo, dando registro a uma aposentadoria em outro cargo. Então não há que se falar em modificação do acórdão anterior que indeferiu o registro daquela aposentadoria anterior, baseada inclusive numa decisão judicial. Então o voto é simplesmente pelo registro dessa nova inativação. Com a palavra, doutor Cláudio Canha. Nós não estamos registrando por decisão judicial. Não, não. O judiciário, ele reafirmou que ele não teria direito à aposentadoria naquele outro cargo, mas ressalvou a possibilidade dele se aposentar no cargo originário. Em discussão, aprovado. Processo seguinte, 65199012, também é um ato de inativação. Aqui, na verdade, também a aposentadoria da servidora municipal Maria Aurélia Santos Alencar, do município de Foz do Iguaçu. Aqui também houve inicialmente a edição de um ato de aposentadoria no cargo de técnica de enfermagem, resultado de um reenquadramento anterior que foi tido como ilegal, foi negado o registro àquela aposentadoria e houve então pelo município a expedição de um novo ato de benefício, agora sim com o cargo correto, o cargo em que originariamente a servidora foi provida pelo concurso público, e todas as manifestações são pelo registro do ato. Então, na verdade, aqui foi um cumprimento de decisão em que foi corrigido o ato e que agora sim ele passou pelo trâmite dessa casa, que as unidades entenderam-no como legal. Agora sim, enquadramento correto no cargo de auxiliar de enfermagem. Então, a proposta, acompanhando as manifestações, é pelo registro desse novo ato. Em discussão, aprovado. Processo seguinte, 89.27.97.13, é um ato de inativação da senhora Rose Maria Bertual Monico, no cargo ocupante do cargo de professora. Aqui a discussão, que já se repetiu em vários outros processos, é com relação ao registro da admissão da servidora, haja vista que ela teria sido originariamente, isso no ano de 1990, admitida num emprego de professora. Posteriormente, em virtude da alteração legal, foi enquadrada como professora estatutária. O Ministério Público, como sistematicamente tem feito, tem opinado pela negativa de registro nesses casos. Eu acompanho a unidade técnica, até embasada na súmula 5, que ressalvou essa possibilidade para registro de admissões registradas após o ano de 2000, entendendo elas como legais para a finalidade de aposentadoria, e então, baseado nessa manifestação e nos precedentes dessa Corte, divergindo do Ministério Público, o voto é pelo registro do ato. Em discussão, aprovado. Tenho a seguir processo de pensão 57.31.86.11. Na verdade, o ato concessivo de pensão decorrente do servidor Antônio César dos Santos em favor de Isabel Maria do Prado, na condição de companheira, encaminhado a esta Corte. Na verdade, a discussão que se trava aqui, houve algumas diligências, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal é pelo registro, o Ministério Público é pela negativa de registro. O que ocorreu é que, tratando-se de uma pensão, foi incorporada a integralidade de uma gratificação temporária. Contra isso, o Ministério Público se insurgiu. Entretanto, o argumento da Diretoria de Controles de Ato de Pessoal, que me parece procedente, é de que, conforme a última revisão do Acórdão 638/08, levada a efeito pelo Acórdão 31.55.14, deu-se efeitos não retroativos à determinação desse acórdão de que o cálculo da pensão devesse obedecer ao da aposentadoria. Então, até a data daquele acórdão, 31.55.14, o entendimento era de que, no caso de pensão, há simplesmente a reprodução do último vencimento do servidor falecido. E esse é o entendimento que acabou prevalecendo naquele acórdão, e só a partir de então
é que foram modulados os efeitos para exigir-se que, sempre que haja o cálculo de proventos de pensão, proceda-se da mesma maneira que os cálculos de proventos de aposentadoria. Então, por esse motivo, eu acompanho a diretoria de controle de atos de pessoal, uma vez que, como eu disse, os efeitos do acórdão, da revisão do acórdão, não foram retroativos. Coloco em discussão a matéria. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, 80.25.22, também uma pensão, em que as manifestações são uniformes pela legalidade de registro, apenas há a indicação de multa pelo atraso no envio da documentação, que eu deixo de acolher, substituindo por uma recomendação ao fundo de que observe os prazos contidos, já antecipando a eventual divergência do ilustre conselheiro quanto à não indicação dessa ressalva. Então, aprovado pela legalidade o afastamento da multa, mas por maioria de votos com a recomendação. Processo seguinte são diversas admissões de pessoal. 35.62.70.10 do município de Campo Largo, é um concurso público regulamentado pelo edital de abertura 1 de 92. Na verdade, a instauração desse processo decorreu da análise de processo de pensão, no qual se verificou que a admissão do servidor não constava do banco de dados desse tribunal. Foram, então, levantadas informações pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, que, ao final, opinou pelo registro das admissões com a recomendação de alimentação dos dados de todos os servidores admitidos, sendo nesse mesmo sentido o posicionamento do Ministério Público, que ainda lembrou o contido na súmula número 5, justamente que ressalva a possibilidade de registro aquelas admissões anteriores a 2000. Eu acompanho as manifestações uniformes pelo registro, adoto a recomendação indicada pela Diretoria de Controles de Pessoal, muito embora aqui estamos falando de uma admissão de 1992, onde provavelmente não havia esse sistema, mas, enfim, eu acompanho as manifestações pela adoção dessa recomendação, imagino também com a proposta divergente do ilustre conselheiro substituto Cláudio Canha. Sem recomendação. Perfeito. Então, unanimidade pelo registro, maioria pela recomendação. Passo a seguir ao processo 70.86.73.10, também uma admissão de pessoal, município de Antonina. Aqui também todas as manifestações são uniformes pela legalidade e registro, apenas uma recomendação de alimentação do sistema, a exemplo do anterior. Parece-me que o resultado da votação é o mesmo, unanimidade pelo registro, maioria pela recomendação. Processo seguinte, 370.650.11, uma nova admissão de pessoal, município de Campina Grande do Sul, nesse caso para agente comunitário de saúde e agente de endemias. Inicialmente, a Diretoria de Controles de Atos de Pessoal opinou pela ausência de documentos e ainda pelo fato de que as contratações, por terem sido feitas por prazo determinado, ofenderiam o artigo 16 da Lei 11.350.06, que determina que elas sejam por período indeterminado. Foi aberto o contraditório, apresentada a defesa. Em relação à contratação temporária, o município informou que tinha como fundamento a Lei Municipal 60/2010, cujo artigo 6º havia determinação de que a vigência desses contratos não poderia exceder ao estabelecido na Lei Municipal 93/2009, qual dispunha-se o artigo 3º, a linha B, que as contratações por prazo determinado teriam vigência de 12 meses, admitida uma única prorrogação. Além disso, o município informou ter se adequado à legislação federal e juntou aos autos a Lei Municipal 272 de maio de 2013. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Ministério Público opinaram mesmo com essas informações do município pela negativa de registro, apenas afastam a aplicação de multa, entendendo a boa-fé do gestor. Eu, nesse caso aqui, eu vou ousar divergir dos opinativos técnico e ministerial,
muito embora a legislação efetivamente vede essa contratação temporária, o gestor, à época, ele se orientou por uma lei municipal e, em princípio, não vislumbro ocorrência de erro, de dano ao erário ou de má-fé. Ainda eu cito diversas decisões dessa Corte, que em casos análogos a decisões da segunda Câmara e da primeira Câmara, que ressalvaram essa possibilidade. Uma, inclusive, do ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, o Acórdão 31.13.14 da segunda Câmara, em que ele, entendendo até que os contratos tinham sido encerrados, entendeu razoável a concessão do registro. Então, ponderando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e inexistência de que os serviços não foram prestados, o meu voto é excepcionalmente pelo registro dessas contratações. Em discussão? Votação? Passo agora ao processo 6053-1211, também uma admissão de pessoal de Piraquara, contratação temporária para professor. Foram verificados inicialmente alguns pagamentos simultâneos entre o município de Pinhais e Piraquara, aqui tratamos do de Piraquara, ainda algumas impropriedades do edital e da própria seleção. Ao final da instrução, a unidade técnica sugere o registro com aplicação de multa Nesse sentido, também foi o parecer do Ministério Público. Na verdade, as questões referentes à acumulação de cargos, de empregos, foi devidamente solucionada, no entender da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Houve o atraso no envio de documentos, ausência de reserva de vagas para deficientes, ainda ausência de indicação precisa dos critérios de avaliação, prazo exíguo da publicação do edital e de interposição de recursos, bem como impossibilidade de inscrição via web. No entender da unidade técnica do Ministério Público, essas irregularidades, entretanto, não macularam o sistema e ambos opinaram pela regularidade, pelo registro dessas contratações. Eu acrescento no meu voto recomendações no sentido de que seja utilizado nos próximos certames a forma de inscrição via web, aumente o prazo para a publicação do edital e de interposição de recursos, faça constar do edital de forma clara os critérios de avaliação, garanta a reserva de vagas aos portadores de deficiência e respeite os prazos de envio de documento desta Casa nos termos da nossa lei orgânica e no regimento interno. Esse último, aliás, essa última recomendação substitui a aplicação da multa. Eu coloco em discussão. Com a palavra o doutor Cláudio Canha. Senhor presidente, deixando de acompanhar Vossa Excelência na recomendação, na aplicação da multa, e solicitando tanto nesse quanto no anterior, sem querer reabrir a discussão do anterior, de Campina Grande do Sul, apenas fazer constar a minha ressalva de opinião de que contratações temporárias não estariam sujeitas a registro. Perfeitamente. Eu lembro, inclusive, que há um prejulgado nesse sentido, que está sendo analisado, e que então será constado que, além da divergência com relação às ressalvas, ela abrange também a ausência da necessidade de o tribunal analisar em processos específicos essas contratações. Pois não, doutor Sérgio? Obrigado, senhor presidente. Apenas a dúvida, foi mencionada a questão da multa, Vossa Excelência está aplicando alguma multa? Não estou aplicando a multa, estou afastando a aplicação da multa. Obrigado, estou esclarecido. Em discussão. Aprovada a proposta, unânime com relação ao registro, por maioria com relação à recomendação e à questão suscitada pelo ilustre conselheiro substituto Dr. Canha quanto à necessidade de pronunciamento específico sobre essa matéria de contratações temporárias. O processo seguinte também é uma admissão de pessoal por tempo determinado do município de Londrina. Na verdade, aqui também ficou o edital visava o provimento das funções de farmacêutico e fisioterapeuta. Houve também apenas a indicação de ausência de preenchimento do sistema eletrônico.
e esclarecimento sobre a compatibilidade de horário de 2 servidoras, que foi devidamente esclarecido. Ao final, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pelo registro, com recomendação com relação aos prazos desse tribunal. Eu acompanho integralmente, o Ministério Público também acompanhou a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Eu acompanho as manifestações, então o voto é pelo registro, com as recomendações, a exemplo do anterior, por maioria nas questões que foram suscitadas pelo ilustre conselheiro substituto, Dr. Cláudio. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 137207, também uma admissão de pessoal, dessa feita para os cargos de auxiliar de serviços gerais e advogados, mediante concurso público. Foram feitas diligências à origem, visando esclarecimento com relação a restrições impostas às inscrições no concurso. Na verdade, tratou-se de prazo exíguo, comparecimento pessoal, impossibilidade de inscrever-se pela internet, publicação do edital no dia de início das inscrições. Ainda, esclarecimento se houve a publicação do edital de abertura no site oficial da Prefeitura, se a publicação do edital ocorreu no mesmo dia do início das inscrições, e ainda a falta de profissionais com qualificação necessária na empresa. Após o contraditório, o município de Itambé prestou seus esclarecimentos e, nesse caso, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal entendeu que as razões apresentadas pelo ente não afastam a irregularidade sobre as inscrições no que diz respeito ao prazo concedido, de 18 de maio até 27 de maio de 2005, portanto, pouco mais de, 9 dias, bem como quanto ao fato de que a publicação do edital ocorreu exatamente no dia de início das inscrições. Opina pela aplicação também da multa. O Ministério Público, há uma incorreção no relato, eu peço escusas. Na verdade, ele entendeu que não afastam essas incorreções, entretanto, mesmo assim, a Diretoria de Controles de Atos de Pessoal opina pelo registro dessas contratações. Diversamente, o Ministério Público entende que os fatos indicados pela diretoria são motivos de negativa de registro. Ele entende que o prazo exíguo para inscrições e a não realização desta pelo meio eletrônico restringiu o conhecimento e o acesso de candidatos ao certame em afronta aos princípios da publicidade. Então, ele opina pela negativa de registro e pela multa. Eu, nesse caso, eu acompanho a manifestação da diretoria técnica com relação ao registro, analiso no meu voto que houve a comprovação da qualificação da banca técnica, ainda que o prazo indicado seja exíguo, não há como na verdade foram 10 dias, eu falei 9, mas é evidente que quanto o primeiro e o último são 10 dias, ainda que esse prazo seja exíguo, eu entendo que não há como afirmar peremptoriamente que tenha havido algum prejuízo, até porque, segundo consta, houve inscrições dentro de um número razoável. Adoto as recomendações quanto à possibilidade de que seja feita a inscrição pela internet, e por esse motivo, então, o voto, a exemplo dos anteriores, é pelo registro, com recomendação e afastando a aplicação de multa. Com a palavra, o doutor Canha, ou apenas é para ressalva com relação aos mesmos pontos? Ao doutor Sérgio, por favor. Obrigado, senhor presidente. Essa questão dos concursos públicos, né, são objeto sempre de discussões. Eu me lembro que já tivemos aqui um debate, inclusive com o conselheiro Ivan, numa das câmaras, creio que na segunda, e a dificuldade exatamente, eu já fiz recomendações genéricas, no sentido de que sejam estabelecidos prazos razoáveis para inscrição, seja permitida a inscrição pela internet, seja prevista a possibilidade de interposição de recursos contra os gabaritos, etc. E, na verdade, o que me parece que falta é uma lei, uma legislação disciplinando os concursos públicos. Eu entendo que cada ente da federação tem autonomia para estabelecer essas regras e que eu saiba, somente o Distrito Federal tem uma lei que disciplina minuciosamente os concursos públicos, prevendo prazo de publicação do edital, impugnação às regras do edital, prazo de inscrição, etc, etc, etc. Então, não sei se não seria o caso de nós começarmos a, talvez, sugerir ou recomendar que o município
elabore uma legislação sobre concurso público, disciplinando todos esses critérios, né? Porque, claro, eu acho que eu tenho feito essas recomendações, que seja fixado um prazo razoável, mas nós não podemos falar que sejam fixados no mínimo 15 dias, porque nós estaríamos legislando. Então, não sei se já seria a hora de nós fazermos uma recomendação de que avalie a possibilidade de encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei sobre concursos públicos, né, disciplinando essa matéria. Coloco assim apenas como observação, eu acho que seria razoável já propor, pelo menos como recomendação. Vossa Excelência está propondo então que, além das recomendações específicas que nós adotamos o parecer da diretoria e fizemos constar do voto, que haja uma recomendação prévia de que isso tudo passe a constar de um projeto de lei que seria encaminhado à Câmara para a aprovação. Ou, eventualmente, de iniciativa da própria Câmara, né? Porque me parece que isso aí não seria atividade, obrigatoriamente, de iniciativa do chefe do Executivo. Tem a impressão, né? Porque não trata de carreira, nem de remuneração, apenas regras, ou seja, acho que a iniciativa tanto pode ser do Executivo quanto do Legislativo, salvo engano, né? Mas, de qualquer maneira, não precisamos nem entrar nesses detalhes. Recomendar ao município que avalie a possibilidade de estabelecer regras relativas a concurso público por meio de lei, né? Por meio de uma lei. Não sei se seria uma recomendação a ser incluída junto com essas outras específicas. Exatamente. Eu acolho a proposta de Vossa Excelência, nesse caso específico. Imagino que haja divergência do Dr. Cláudio com relação à possibilidade das recomendações. Então, por maioria pelo registro, por unanimidade pelo registro, por maioria pela recomendação. Dando continuidade, tenho ainda a admissão de pessoal 39, 95, 82, 12. Também é uma admissão para o cargo de mãe social mediante concurso público. Foi feita a diligência origem e, na verdade, aqui as irregularidades inicialmente apontadas foram praticamente as mesmas do processo anterior. E aqui, doutor Sérgio, no contraditório, o município encaminhou até a lei. Então, pelo jeito, eu tenho que... A lei em que ele fez constar justamente essas medidas a que Vossa Excelência se referia. E só me permite uma parte, então eu tenho que anotar o nome do município de Barbosa Ferraz, porque agora quando eu for falar que eu saiba apenas um ente da federação possui uma lei sobre o fato, eu tenho que acrescentar então o Distrito Federal e o município de Barbosa Ferraz, então que pelo jeito já tem uma lei que disciplina os seus concursos públicos, né? Se tem, né? Só um minuto, só uma consulta aqui. Se essa lei abrange todos os pontos que Vossa Excelência bem pontuou. Mas, em princípio, houve essa iniciativa. Então, aqui, nesse caso, inclusive o Ministério Público até deixa de aplicar a multa sugerida pela diretoria técnica. No sentido de que, então, o voto aqui seria pelo registro das admissões e apenas uma recomendação a fim de que seja ofertado tempo razoável aos candidatos para que esses efetuem a inscrição em concurso público, que essa possa ser feita pela internet, garantindo assim a competitividade do certame. Eu peço escusas, doutor Sérgio, não foi nesse município aqui em que a lei foi editada. Eu me precipitei no relato e não há a indicação. Então, a ideia daqueles municípios, houve um equívoco, peço bem a Vossa Excelência, mas aqui então seria aos moldes do anterior uma recomendação também para que estude a possibilidade da lei. Então eu iria sugerir até um voto de louvor a este município, mas não, então... Não, mas não houve uma imperfeição no meu relato, eu peço escusas a Vossa Excelência. O processo, então, eu coloco em discussão
Em votação, aprovado, ressalvado o posicionamento do ilustre conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha. O processo seguinte é o 45.42.30.12, também uma admissão de pessoal do município de Engenheiro Beltrão, aqui nesse caso é uma admissão temporária para o cargo de mecânico. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal sugeriu diligência para esclarecimento de diversos pontos, o município apresentou sua defesa, a diretoria entendeu procedentes os argumentos, indicando apenas a exiguidade do prazo de 2 dias para inscrição. Mencionou que o motivo dessa contratação temporária foi o questionamento judicial de um concurso anterior, e entende, entretanto, que, dada por se tratar da função de mecânico e que efetivamente acorreram ao certame outros candidatos, entende que isso pode ser relevado. O Ministério Público de Contas, entretanto, entende que o prazo de 2 dias caracteriza a desobediência ao princípio da razoabilidade e enseja, inclusive, a aplicação de multa. No meu voto, eu entendo que foram apresentadas justificativas com relação ao SIM-AP, com relação a editais de convocação e resultado, foi comprovada a publicação, a qualificação técnica dos servidores. Em relação ao prazo exíguo da inscrição 2 dias, vale observar que, embora o município tenha justificado que deu ampla justificação, deve prevalecer o princípio da isonomia, garantindo que o maior número possível de candidatos possa ter acesso ao certame. Todavia, como bem observou a diretoria, a ausência de indícios de favorecimento ou desvirtuamento nas contratações fala em benefício do ente. Então é uma situação evidentemente bastante anormal, mas eu nesse caso estou aderindo ao entendimento da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, propondo, entretanto, evidentemente, uma recomendação de que esse prazo seja aumentado. Então, o meu voto é pelo registro, com essa recomendação em discussão, votação, aprovado por unanimidade e por maioria a ressalva proposta pelo, que não deixa de ser aceita pelo ilustre conselheiro substituto Cláudio Canha. Eu deixo a palavra livre, não havendo quem dela queira fazer uso. Eu novamente agradeço a presença do ilustre conselheiro substituto Cláudio Canha a essa sessão e convoco para o dia 3 de fevereiro de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 3ª sessão ordinária da primeira Câmara. Levante-se a sessão.